Novamente nós aqui mais uma vez para glorificar o nome de Deus e compartilhar da palavra dele, e é uma alegria, como sempre, que a gente se reúne, irmão. Apesar de no período do inverno não ser tão fácil como é no verão, a gente tem que se esforçar, porque se a gente não se esforçar, bem, irmão, irmão, sente aí? Se a gente não se esforçar para a gente estar aqui, a gente não vai conseguir, porque dificuldade sempre vai ter. Quando não for no inverno, vai ter outros compromissos que vai diminuir o tempo da gente. E a gente, por a Deus, a gente tem que se esforçar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, eu vou fazer a leitura do versículo 4. Vou fazer a leitura só do 4 ao 8 e se der tempo, eu cito alguns versículos, está até o 12, mas se der tempo, porque este versículo 4 aqui talvez vai parar uns 15 minutos nele. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sim, e é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-o à zombaria, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz planta útil para aqueles que a cultivam, recebe benção da parte de Deus. Mas se produz espinho e erva daninha, rejeitada e está prestes da maldição, e o seu fim é ser queimado. Amém? Fui passar o negócio aqui de manchar aqui para saber qual é o texto. Manchou tanto que não está dando nem para começar a ler. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ao longo do tempo aqui na cela, a gente vem pregando sobre a segurança da nossa salvação. E eu, meditando nesse texto, resolvi trazer ele porque ele confirma a segurança da nossa salvação. Porque esse texto, além de ser um texto muito complicado para a gente compreender, por isso que eu queria deter apenas em poucos versículos, para que a gente possa compreender ele. Porque ao longo do tempo, muitos estudiosos vieram debatendo nesse texto e não tem um bom senso acerca dele, mas dá para a gente compreender um pouco. Se Deus nos ajudar, nós vamos entender ele. Hebreus, o autor de Hebreus, ele está tratando aqui das duas igrejas. Uma igreja santa, escolhida por Deus, elegida por Deus, e do outro lado, da igreja apóstata, a falsa igreja, o joio, as 5 vigilâncias. Tudo está relatado nesse texto aqui, irmão, para a gente ver a diferença de um salvo e de um não salvo, a diferença de um evangélico por um cristão, a diferença daquele que nasceu de novo para o evangelho que não nasceu de novo. Há uma diferença, irmão. Amém? O primeiro versículo diz assim, voltando um pouco no contexto aqui, na introdução, o contexto aqui era de perseguição.
A igreja estava sendo perseguida, se levantando muito perseguição, tribulação. E então o que estava acontecendo? Os cristãos estavam abandonando o cristianismo e voltando ao judaísmo. Então o autor de Hebreus escreve esta carta. E nós vamos entender no decorrer do texto o propósito final dela. Ele diz em versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Até aqui por enquanto. Renová-los para o arrependimento. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que é impossível para aqueles que uma vez eles foram iluminados e eles participaram do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus, dos poderes vindouros, que caíram, é impossível que eles sejam restaurados novamente, renovados. Ou seja, de quem que ele está falando aqui? Ele não está falando, primeiro, de um cristão que nasceu de novo. Não. Nós vemos isso acontecendo no nosso dia, irmão. Muitas pessoas estão apostatando da sua fé, estão abandonando a fé, estão se afastando do cristianismo, trocando a sua fé que tanto tempo testemunharam, e agora tem muitos voltando para velhas práticas e rejeitando. E esta queda aqui que o autor de Hebreus está dizendo, caíram, não está dizendo de um crente como nós que estamos sujeitos à queda. Cair, o cristão está sujeito à queda. Ele não está falando desse tipo de queda, ele está falando de um abandono do cristianismo, de um abandono da fé. É uma pessoa que chegou em tal ponto e viu que aquele caminho que ele está seguindo não é para ele. Entendeu? Tem muitas pessoas no nosso meio que professaram a sua fé publicamente, que pregaram a palavra de Deus, que participaram de muitos eventos religiosos, são líderes, obreiros, missionários, pastores, que não nasceram de novo. Vai ter o tempo em que ele vai chegar no limite, que ele vai dizer assim, esta vida não é para mim. E ele vai abandonar. E vai voltar para o seu lugar de essência. E é o mundo das trevas. Entendeu? Existe, irmão, um povo escolhido por Deus, eleito por Deus, para habitar os céus. Mas há um outro povo que não vai habitar os céus. Isso eu estou falando dentro da igreja, não estou falando fora. Não estou falando dos ímpios lá fora. Eu estou falando daqueles que estão dentro da igreja. A Bíblia trata de duas igrejas juntas. Uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Ela cita o joio e o trigo. Eles estão juntos, se parecem. Se comportam, menina. Quer dançar lá para fora. Eles se parecem, são aparentemente muito parecidos. Até que Jesus vai dizer, vai contar uma parábolazinha, dizendo que nasceu o joio e o trigo junto, e um servo de um dono do campo pergunta: Senhor, você não quer que nós recolhemos o joio? Ele disse: não, deixe que cresçam juntos. Aí no devido tempo, vocês podem separar, porque agora, se vocês for tentar tirar o trigo, vocês vão arrancar vou tentar tirar o joio, vocês vão arrancar o trigo, porque eles são muito parecidos conosco, entendeu? Os ímpios, eles estão no nosso meio, pregam a palavra de Deus,
faz sinais, entendeu? Na história já houve pessoas assim, que participaram do ministério terreno de Jesus, participou de milagres, pregava a palavra de Deus, mas no devido tempo voltou para o seu lugar de origem. Entendeu? É o que o autor de Hebreus está tratando aqui, irmão. Ele está dizendo que essas pessoas provaram de tudo isso, irmão, do celestial, provaram da palavra, da boa palavra de Deus, provaram de tanta coisa, fizeram tantas coisas boas no reino de Deus, mas elas abandonaram de vez, elas rejeitaram o reino, elas rejeitaram ali a palavra de Deus. Elas chegaram ao ponto que ela rejeitou o próprio Cristo, que é o Deus da palavra, o que salva, que restaura. Chega um tempo, eles pregam de Jesus, mas vai chegar um tempo que eles vão dizer que não crê nesse Jesus que eles pregam. Entendeu? E a maioria dos líderes hoje não crê mesmo não, eles pregam porque eles estão trabalhando, é um emprego, eles estão carteira assinada, são funcionários da obra, né? Porque nem todos tratam isso aí como ministério, trata como um emprego. É o que está acontecendo. Por isso o autor de Hebreus está tratando disso, porque as pessoas, devido à perseguição que estava se levantando no meio da igreja, perseguição de fora para dentro da igreja, o que estava acontecendo? As pessoas começaram a sentir o peso da perseguição e disseram, não, aqui não dá mais para mim continuar. Eu pensei que era diferente, eu pensei que eu ia ter uma vida boa, e eu estou vendo aqui a perseguição. Aí está voltando para o judaísmo de novo. Entendeu? E o autor de Hebreus vai dizer que aquelas pessoas que voltam para o judaísmo, elas estão crucificando para si mesmo o Filho do Homem novamente. Porque elas estão dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Elas chegaram até um ponto e voltaram para trás. E aí, o que dizer dessas pessoas? Perderam a salvação? Eles nem têm salvação. Ninguém perde a salvação. O problema é, essas pessoas que vão sair do nosso meio, sair de uma vez por todas, abandonar o cristianismo, sair do meio da igreja verdadeira, essas pessoas nunca nasceram de novo. Essas pessoas não passaram por uma transformação íntima, genuína, não nasceram do Espírito Santo. Essas pessoas não foram regeneradas. Essas pessoas são apenas pessoas que Deus levantou na história para fazer a obra terrena. Mateus vai dizer isso. Ele vai dizer, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Entendeu? Aqueles que só são chamados, eles estão trabalhando na obra, mas vai chegar o tempo que eles vão entender que aquela vida não é para eles. É um peso para eles. Eles não têm prazer nessa vida. O que eles querem é viver o mundo. É se entregar nos prazeres do mundo. E eles vão ver que a obra de Deus é o peso. Quantos pastores não estão abandonando, vendendo igreja de posteira fechada? Como se vende uma fazenda. Pastor levanta ministério, aí vende o ministério todinho já. O templo com a igreja dentro. Você acha que essa pessoa nasceu de novo? Passou teve uma experiência genuína com Cristo? Não teve nenhuma experiência. É essas pessoas que o autor de Hebreus está citando aqui. É essa pessoa. Eles não nasceram de novo, por isso eles se afastaram. João, na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 19, ele vai dizer assim, saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teria permanecido. Entendeu? Por que eles vão sair do nosso meio para nunca mais voltar? Eles vão sair porque eles vão chegar num período em que eles vão entender que aquela vida não é para eles.
Quantas pessoas não estão no nosso meio, irmão, que estão lá porque querem uma cura, querem uma melhora no casamento, estão indo atrás de uma condição financeira, até de um emprego, ou tem um parente nas drogas e está querendo buscar através dele uma bênção para que Deus tire esse parente da droga? Entendeu? Quantas pessoas não estão buscando Deus apenas para saciar o seu ego aqui, os seus desejos carnais? Essas pessoas, elas vão chegar num período que elas não vão suportar a sã doutrina e vão abandonar ela de vez, porque não tiveram experiência genuína com Cristo. Entendeu? Aqui eu não questiono a doutrina da perseverança dos santos, não. O que eu estou questionando é a fé dessas pessoas. Essas pessoas não nasceram de novo. É uma fé passageira, uma fé temporária, não é uma fé genuína. Porque aqueles que nasceram de novo, eles vão perseverar até o final. Jesus disse assim: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus ensinando em João também, ele vai dizer assim: haverá um só rebanho e um só pastor. Que ele está falando da igreja verdadeira e dele. Ele está dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Outra versículo que está nos dando segurança da nossa salvação. Nós estamos seguros da nossa salvação. O problema aqui, irmão, essa queda aqui, não é para aqueles que realmente nasceram de novo, que realmente passaram por uma transformação, passaram por uma conversão. Não, o autor de Hebreus está citando aqui, é um crente, é um evangélico que está ali apenas pelo ministério. Porque quer o ministério. Tem muita gente que acha bonito o ministério, que quer o ministério. E por isso eles estão no meio do ministério. Mas para eles não é prazeroso. Para eles é como um trabalho. Para eles é como um fardo que eles não vão suportar por muito tempo. Nós vimos hoje, irmão, igrejas, megas igrejas lotadas. Se a perseguição que estava acontecendo aqui no meio da igreja chegar ao Brasil e glória a Deus quando chegar, porque aí vai ser um pente fino que Deus vai passar nos tempos religiosos. Nesse período, irmão, só vai sobrar os cristãos, os seguidores de Cristo, aqueles que realmente nasceram de novo, que passaram por uma transformação genuína, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Só vai sobrar esses. As igrejas, esses templos grandes vão ficar vazios. Entendeu? Não vai ter mais essas megas igrejas lotadas de gente, irmão. Está cheia de joio, cheia de bode, sempre buscando uma migalha, querendo saciar os prazeres da carne. É isso que eles estão buscando, irmão. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo que estava acontecendo com esse povo lá. É isso que ele está questionando. É a fé desses irmãos. Ele está dizendo que esses caíram. Uma vez que eles caíram, é impossível que eles sejam restaurados de novo. Que eles sejam renovados para o arrependimento. Por quê? Porque eles decidiram que eles não são do reino de Deus, que eles não têm nada com Deus, não têm parte com Deus, e então eles abandonaram de vez. É uma apostatação da fé, um abandono da fé que está acontecendo aqui. Entendeu? É o pente fino que Deus passa, irmão. Deus passa o pente fino nesses tempos aí, através da perseguição, tribulação. Quando vier a grande tribulação, irmão, só vai ficar as ovelhas de Cristo. Só aqueles que realmente tiveram uma transformação genuína. Só aqueles que tiveram uma experiência íntima com Cristo. Somente estes vão conseguir perseverar. Porque a palavra de Deus diz: perseverar até o fim e este será salvo. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Porque a perseverança do santo é essa. Porque os eleitos de Deus não de perseverar. Por quê? Porque eles são fortes. Porque
eles têm poder para isso? Eles são melhores que os outros? Não, irmão. Por que os eleitos de Deus perseveram? Porque Deus está conosco. Porque Deus é que nos controla, é que nos dá força, é que nos leva, é que nos empurra para frente. Deus é que nos mantém de pé, irmão. Entendeu? Se o Espírito Santo não habitasse em nosso coração, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque nesse tempo de chuva, irmão, é difícil. Entendeu? É difícil de se reunir. Se o Espírito Santo não bater na cabeça dessa pessoa, para que ele se levante e se dirija até o local de culto, ele não vai. Porque para o ímpio, tudo é um peso. É um peso sair de casa, é um peso por causa do sereno, é um peso deixar a novela, largar o celular, é um peso, irmão. Para ir assistir um culto. Quem que quer? Ninguém quer não. Se o Espírito Santo não trouxer o dele, nenhum dele não vem. Entendeu? Aí ele diz assim, no verso... Continuando, vou falar do verso 6 em diante. Caíram, é impossível que outra vez seja renovado para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Ou seja, as pessoas abandonam a Cristo e depois de abandonar a Cristo, muita gente questiona. E esse irmão aí não era crente? Esse irmão aí não era um pregador? Não era um missionário, um pastor? Aí já está lá no mundo fazendo tudo que não presta. Que Deus é esse? Que não consegue sustentar os seus? As pessoas, elas não compreendem que dentro dos templos há duas igrejas. Há uma igreja santa e uma igreja apóstata. Uma igreja ímpia dentro dos templos. É isso que a pessoa não consegue compreender. Então, quando o ímpio sai, as pessoas julgam que é o crente, só porque andava com a Bíblia na mão. Irmão, nem todos que andam com a Bíblia na mão é cristão verdadeiro. Nem todos que pregam são cristão verdadeiro. Nem todos que estão na frente de ministério, pastores, presbítero, que é o mesmo pastor, e missionário. Isso não garante salvação para ninguém. Jesus estava diante de Nicodemos e Jesus falava para Nicodemos isso. Nicodemos era um mestre da lei, um doutor, instruído, conhecedor da Torá, conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Mas Jesus disse assim: importa nascer de novo, Nicodemos. Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. O importante é nascer de novo, não é ser um missionário. O importante é nascer de novo, não é ser um pastor, está na frente de um ministério. Às vezes um irmãozinho que está lá no cantinho, que ninguém nem vê, entra no reino de Deus, enquanto o pastor não entra. Não consegue entrar. Porque vai chegar a hora que ele vai ver que ali não é o lugar dele. Judas Iscariote andou com Jesus durante 3 anos. Viu a olho nu milagres, ouviu os melhores sermão que nós não ouvimos, ele ouviu. Ele presenciou grandes sinais e maravilhas, com certeza pregou para muita gente, com certeza foi até instrumento de Deus para tirar pessoas do vício. Quando chegou no devido tempo, para onde ele foi? Ele foi para o lugar que lhe era devido, porque ele era filho do diabo. Voltou para o seu lugar. Do outro lado, nós vamos ver outra pessoa que traiu Jesus. Pedro. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Então Pedro vai lá e se entristece. Se arrepende. E volta para os pés do Senhor novamente. Do lado, Judas abandona. Vai lá e se suicida, se mata, tira a própria vida. E de outro lado, o outro se arrepende, que também tinha traído, e volta para Cristo. A diferença dos dois, qual é? Porque um era salvo e o outro não. Um tinha sido lavado pela a palavra de Deus e o outro não. Um tinha tido uma experiência genuína com Cristo.
e o outro não. Assim acontece no nosso meio hoje, irmão. Aqueles que não tiverem experiência genuína com Cristo, irmão, ele vai abandonar o ministério, vai abandonar a obra e vai para o seu lugar que lhe é devido, para o inferno, que é lá aonde eles deveriam estar. As pessoas não querem entender, irmão, que há gente entrando no inferno todo dia. Eles não querem crer porque eles acham que seus parentes são bons. Ah, meu pai morreu, ele era uma boa pessoa, ele está com Deus. Está na boca da onça. Irmão, não basta ser bom terrenamente. Por mais que a gente doe cesta básica, por mais que a gente faça obra de caridade, por mais que a gente todo dia abrace os outros, irmão, isso não salva ninguém. O que salva é a sua fé em Cristo Jesus para a salvação. Você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, é inútil a tua obra. São obras mortas. É isso. E ele vai citar um exemplozinho bem claro. Ele vai dizer assim: porque a terra que absorve a chuva e que frequentemente cai sobre ela e produz planta úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinho e erva daninha, é rejeitada, e esta está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, a chuva cai sobre dois solos, a mesma chuva sobre dois solos. Um produz plantas úteis, sementes boas, arroz, feijão, para nós se alimentar. O mesmo solo e o outro solo recebe a mesma chuva e produz só espinho. O que você faz? Você corta e bota fogo nela. A palavra de Deus está caindo sobre diversos solos, irmão. E aquele que produzir bom fruto é salvo. Mas aquele que produzir mau fruto é condenado. A parábola do semeador vai dizer que que o semeador lança lança semente em 4 tipos de solo. O que acontece? No as aves vêm e comem. No outro, cai no meio dos pedregulhos, se resseca e morre. O outro cai no meio dos espinhos, se sufoca, é sufocado pelas as adversidades do mundo, sufoca. É o crente que está ali no meio buscando riqueza, buscando a melhoria. Ele vai se sufocando. Chega o tempo que ele não aguenta mais e morre. Entendeu? Isso acontece. Aí só um solo produziu. Entendeu? O que acontece é isso, irmão. Há uma pessoa que vai ouvir a mensagem, vai compreender e vai crer para a salvação. E o outro vai ouvir a mesma mensagem, não vai compreender e vai rejeitar para a sua condenação. É isso que está acontecendo. E é isso que estava acontecendo lá. O autor de Hebreu deixou bem claro. É isso. Não é que o crente verdadeiro pede salvação. Não existe crente verdadeiro pede salvação. A doutrina da perseverança dos santos é verídica. A doutrina de que os eleitos jamais perderão a sua salvação é verídica, irmão. Entendeu? Ninguém perde salvação, porque uma vez salvo, sempre salvo. Mas quem perde a salvação é aqueles que perde, não. Quem sai do nosso meio é aqueles que nunca tiveram salvação, que nunca creram para a salvação. Então eles estão apenas no nosso meio, mas vai chegar o tempo que ele vai sair do nosso meio, porque não é dos nossos. Amém? Eu poderia citar aqui diversos versículos, mas eu não vou citar porque o tempo não permite. Eu vou citar apenas um para encerrar,
falando a respeito de nós, aqueles que creram. Ele vai dizer assim, ó. Nós, porém, preste bem atenção, que ele está fazendo uma condição adversativa aqui. Ele está pegando agora o outro lado, que ele está falando dos que caem, dos que caíram, aqueles que não têm salvação. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Ele está falando do povo de Deus, dos escolhidos por Deus, dos eleitos por Deus. Mas somos da fé para a preservação da alma. Entendeu? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, que vão abandonar a sua fé para a perdição. Não, nós somos daqueles que vão perseverar até o final. Por quê? Porque nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo e o penhor de Deus, a garantia que Cristo nos deu de que Ele vai retornar para nos levar com Ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E não vai deixar que nenhum de nós, nenhum dos seus eleitos se perca. Amém? Então, se você professou a fé genuína, irmão, você está seguro. Está seguro. Agora, se você tem dúvida da sua fé verdadeira, da sua salvação, irmão, analise com jeitinho a sua salvação, porque você pode nem ter a salvação e está apenas sendo enganado. Entendeu? É muito importante nós fazermos uma análise da nossa fé. Se a nossa fé realmente é verdadeira. Pensa aí numa tribulação, numa grande perseguição vindo contra você, a ponto de pessoas virem para tirar a sua vida. O que você faria? Se você fosse confrontado com uma pessoa com a arma na mão, dizendo assim, nega Cristo ou eu te mato. Você estaria pronto para morrer? Porque se você dissesse, não, irmão, não estou pronto para morrer, você não é nem salvo. Ou você não compreendeu a perseverança dos santos. Porque quando Jesus diz, quando Apocalipse vai dizer assim, seja perseverante até o fim, eu lhe daria a coroa da vida, irmão. O fim lá não é 60 anos, 100 anos, não. O fim lá é o martírio. Até a morte. Seja fiel até a morte. Os eleitos vão ser fiel até a morte, porque o Espírito Santo sustenta. Mas os ímpios, na hora que vier a perseguição, ó, pula fora do barco. Vou morrer nada, menino, eu quero a minha vida. Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse acha lá. Entendeu? É isso que nós temos que analisar, irmão. Se nós realmente estamos na fé. Amém? Que o Senhor nos ajude. Fazer uma boa análise da nossa fé. E se nós ainda não estamos seguros da salvação, irmão, creia hoje, irmão. Creia hoje, deixa para amanhã não. O dia da sua morte pode ser hoje à noite. Nós não sabemos se nós aqui estamos nesse número de pessoas, nós não sabemos se está todos aqui vivos amanhã. E aí? Então creia agora que você está ouvindo a mensagem. O dia da salvação é hoje que nós estamos vivos. Não amanhã. Ah, eu vou deixar para crer quando eu estiver mais velho. Ei, meu irmão, o dia da manhã só pertence a Deus. Muita gente fez esse plano e está agora no inferno, porque não chegou o dia da manhã. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.